Bom, neste vídeo aqui eu vou estar demonstrando como que a gente faz para estar trabalhando com o discador, né? Configurando as campanhas, vendo o relatório, configurando aí as rediscagens do discador, configurando a parte de qualificações. Eu vou trabalhar com duas telas porque eu preciso mostrar a parte do call center e a parte do agente. Então, primeiramente, eu vou logar um agente numa fila. Vou pegar meu agente aqui. Esse meu agente eu vou logar na interface do ramal 100 e vou logar na fila call center. Ok, login efetuado com sucesso. Aqui ele me mostra a fila de call center. E logo após que eu colocar o discador para rodar, aqui nessa tela em branco vai me trazer alguns botões que eu vou estar criando na qualificação da campanha. Agora a gente vai para a tela do nuclear, né? Do nuclear call center. Vou fazer login com o meu agente. Novamente clico em menu. Aplicativos, nuclear call center. Antes de demonstrar o discador, eu vou na parte de config que eu tinha falado no vídeo do tempo real, eu acredito que foi nesse. Aqui a gente tem algumas configurações a fazer. Então em config, discador, isso aqui que tem que ter permissão para estar acessando essa aba. O usuário ou administrador do sistema tem que ter essa permissão, tá? Senão um usuário comum às vezes não tem, ele não pode estar mexendo nas configurações. Isso aqui a gente dá para o administrador do sistema para estar mexendo. Esse campo de discador é um layout da campanha, onde eu posso estar predefinindo para que toda vez eu crie a campanha já venha um layout padrão. Isso serve para a empresa que vai criar campanhas sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana. Mas independente disso, na hora que eu for criar a campanha, eu posso estar alterando esses valores lá. Então isso aqui é só um layout padrão. Essa configuração aqui é importante para limitar o discador, a quantidade de chamadas que ele pode estar utilizando, né? De repente eu tenho uma conta lá, a VoIP, né, que me dá o direito a 10 chamadas simultâneas, então eu preciso configurar aqui 10 chamadas para que o discador, na hora que atingir essas 10 chamadas, ele não continue tentando fazer ligação e perder, queimar o mailing, né, começar a discar números que não vão completar. Então aqui é importante sempre que configure o total de ligações que o seu sistema suporta, suas linhas suportem. Aqui são as tabulações do sistema, é importante configurar. Aqui embaixo tem uma observação explicando, né? Mas é mais ou menos assim. O retrabalhar serve para me marcar quais os status das chamadas que eu quero retrabalhar ao término da campanha. Ou seja, quando a campanha terminar, eu tenho duas opções aqui, ó. Eu posso exportar um mailing em CSV ou eu posso clonar a campanha. Então aqui eu vou marcar os status que eu desejaria que quando terminar a campanha, ele vai me dar um status lá assim, ó, a minha campanha tinha 1000 números, 800 foram completados e 200 não foram completados. Então eu gostaria de pegar esses 200 números e exportar para um CSV, para mim estar vendo esses números, ou eu já gostaria de clonar a campanha, fazer uma nova campanha para trabalhar somente com esses 200 números. Então, geralmente, quem que a gente vai retrabalhar? Chamadas atendidas, eu não vejo importância de retrabalhar. Se já foi atendida e consta que foi atendida, para que eu quero retrabalhar ela, né? Mas tem empresas que preferem retrabalhar mesmo o número atendido novamente e rodar a ligação novamente, né? Então, eu vou marcar os status que eu acho importante. Chamadas que foram não atendidas, chamadas que foram abandonadas, chamadas que deram ocupadas, chamadas que deram máquina. Essa máquina aqui, o sistema ele tem um analisador de voz. Então, quando tem um analisador ativado, e aí disca para, por exemplo, um celular que caiu na caixa postal, ele identifica que é uma caixa postal e já desliga essa chamada e coloca como máquina, para que não fique tarifando a ligação lá até o término da mensagem da caixa postal, né? E depois desligue. Ou para quando ligue para algum sistema que tenha URA, cai ela na URA e ele saia falando a URA e fica preso na URA até alguém atender, né? Então, isso aqui é para ajudar nisso. Caso você não queira que tenha esse analisador, você quer que o sistema disque à vontade e se atender caixa postal deixa rolar, se atender URA deixa rolar, precisa falar com o administrador do sistema para ele entrar lá dentro e desativar o analisador de voz. Isso aqui é quando o discador pega um número, faz a chamada. Quando o número atende, ele manda aquela vozinha: alô, tem alguém aí? A pessoa responde: alô, olá. Aí o sistema analisa se é um humano, ele joga para a fila. Se não é um humano, ele desliga a ligação e coloca como máquina. Por isso que muitas vezes a gente recebe aquelas chamadas no celular que vem como spam, de call center, e se atende, se você ficar um pouquinho mudo, a ligação cai. Porque ele tem um tempo para analisar a voz. Se você fica mudo, não veio nada, ele entende que foi uma caixa postal. Então ele desliga. Tá? E por que religa depois?
Eu vou explicar aqui na parte de tentativas isso, tá? E aqui problema de rotas. Problema de rota é quando a sua linha tenta fazer uma chamada e encontra um congestionamento, né? Às vezes a sua rota é da Vivo, tenta ligar para algum número da Claro, aí sofre aquele problema de interconexão que não completa a chamada, ele coloca como congestionado problema de rota. Eu também gostaria de retrabalhar ela. Ou seja, eu vou retrabalhar qualquer situação, menos o número que foi atendido. Então, ao término da campanha, vai me dar lá a campanha completada, eu vou ver o status que tem lá de tantas chamadas que não foram completadas, eu posso exportar essas chamadas para um CSV ou eu posso clonar essa campanha para uma nova campanha trabalhando só esses números. O número de tentativas em minutos, também está explicado aqui abaixo, é um pouquinho diferente. O número de tentativas é independente do retrabalhar, tá? Eu posso não ter o retrabalhar e ter o número de tentativas, como eu posso ter o retrabalhar e não ter o número de tentativas. São situações diferentes. O tentativas funciona assim. Vamos imaginar que para chamadas não atendidas eu gostaria de ter 2 tentativas a cada 2 minutos. Claro que esse tempo você não vai colocar 2 minutos, você vai colocar um tempo bem alto, né? Senão você não tem sentido, né? Você ligou no número, não atendeu, e daí 2 minutos você tenta novamente. Então ele não vai atender novamente. Então, por isso que a gente às vezes recebe aquelas ligações que desliga e depois passa a tarde, liga novamente. Geralmente eles colocam um horário para estar ligando 2 vezes ao dia, né? Então o número de tentativas vai ser assim. O mailing chegou lá no número do celular, ligou lá e tratou como não atendido. Então ele viu que tem 2 tentativas a cada 2 minutos, no meu caso aqui. Quando passar 2 minutos, ele vai pegar a primeira tentativa e vai tentar ligar novamente. Se novamente ele recebeu o status não atendido, ele vai aguardar mais 2 minutos e vai para a segunda tentativa. E aí vai tentar novamente. Se novamente receber como não atendido, ele vai parar e vai ficar lá para você estar como status de perdida para você estar retrabalhando ele. Por isso que é importante o retrabalhar. Tá? Mas aqui eu posso colocar um número que eu quiser, 5 a cada 4 horas, o que eu desejar. Eu vou colocar aqui 2 tentativas para cada situação dessas aqui, a cada 2 minutos, só para estar demonstrando depois a campanha ficar fácil de demonstrar. Então eu configurei aqui já o meu discador. Tá? Essa parte de callback aqui embaixo é para configurar o callback do sistema. O callback é aquele quando você tem uma entrada de chamadas, diferente do discador, quando você recebe uma chamada em uma fila, em um 0800, por exemplo, e a pessoa tem e eu estou com todos os meus agentes ocupados e uma demora muito grande, eu posso colocar uma mensagem a cada tempo dizendo assim, a fila está ocupada no momento, está com tantas ligações em fila. Se você quiser que a gente retorne para você, tecle 1 para deixar o seu telefone. Então a pessoa tecla 1, vai para um outro menu dizendo para deixar o telefone, e aqui eu configuro depois, para quando sofrer o callback, qual fila eu quero que ele retorne. Eu posso criar uma fila de retorno de callback, eu posso jogar para a mesma fila do call center, né? Aí eu posso estar trabalhando, é aqui que eu vou estar configurando isso. Tá? Aqui é a categoria que eu configuro podiscador, né? O tempo em segundos que eu quero que ele redisque, né? Ou seja, isso aqui serve, essa categoria aqui serve para quê? Para qual rota eu vou estar selecionando para estar fazendo ligação depois. Tá? Porque quando a pessoa vai deixar o número dela lá, o teu sistema vai fazer uma ligação, você vai estar pagando essa ligação para o telefone dela. Então aqui tem que consultar o administrador do sistema para ver qual rota que você vai estar usando para estar fazendo essas ligações aí. Tá? Então aqui é a categoria que o seu sistema vai pegar e ligar. Aqui é quanto tempo em segundo você quer que toca lá. Então a média de toques é um toque a cada 5 segundos. Então 35 segundos vai dar aí mais ou menos 6 toques, né? 7 toques, 7 toques. 5 vezes 7, 35, né? Então eu estou falando que eu quero que toque 7 vezes na casa da pessoa lá. Se não atender, ele vai descartar a ligação como não atendida. E essa agressividade aqui é uma porcentagem, né, da fila. Ou seja, se eu colocar 0%, ele vai me transferir uma chamada por agente. Para que é isso aqui? Isso aqui funciona assim. Eu tenho uma fila lá imaginar com 2 agentes logados. Então, quantas chamadas eu quero que o discador dispara, né? O callback aqui no caso, né? Eu estou falando de callback aqui. O discador, a gente vai ter essas mesmas configurações lá na campanha depois. Isso aqui é quem tem callback, que é aquele que cai na fila e deixa uma mensagem para retornar. Então, estou configurando callback. Bom, a agressividade é assim. Eu tenho 2 agentes logados na fila.
E aí o que eu preciso? Eu preciso dizer para o sistema se eu quero que ele dispara uma chamada por agente, então eu deixaria 0%. Então se eu tiver 2 agentes disponíveis na fila, ele vai pegar 2 chamadas simultâneas e disparar 2 chamadas. Vai pegar 2 números que estejam aguardando o callback, que ligaram, se tiver, e vai fazer essa ligação. Se eu quiser que ele seja mais agressivo, eu posso colocar 100%. Então seria 2 chamadas por agente. Então, se eu tenho 2 agentes no sistema, ele vai pegar 4 chamadas que estejam aguardando e vai fazer 4 ligações simultâneas. O que vai acontecer? Aí que é o problema. Dessas 4 chamadas, o primeiro que atender ele vai jogar para a fila e o primeiro agente vai atender. O segundo que atender, ele vai jogar para a fila, o segundo agente vai atender. Aí o terceiro e o quarto número que atender vai jogar para a fila e vai ficar novamente em fila, aguardando, porque se os 2 agentes atenderam, então os outros 2 vão ficar aguardando. Então isso aqui vai depender muito de cada empresa. Eu sempre aconselho usar 0%, uma ligação por agente que fica mais legal, né? Mas tem empresas que falam que fica muito lento o sistema, porque às vezes esse número falha, né? Então, dessas 4 chamadas que ele disparou, por exemplo, aqui, pode ser que dos 4 falhe as 4 chamadas e o agente fica lá aguardando. Pode ser que das 4, 2 funcionem, 2 não, né? Que se tem o problema de ligar, o número está ocupado, não atender. Então, isso aqui é uma porcentagem, é um cálculo que deve ser feito em porcentagem aí, tá? Então, tomar cuidado com isso aí. Eu sempre prefiro usar o método de uma por uma. E aí eu dou um salvar. E com isso aqui eu tenho a parte de configuração do discador aqui no sistema. Configurei o meu discador. Após isso, eu preciso vir em CRM, que a gente já demonstrou no vídeo anterior, onde eu configuro as pausas. No caso, eu não vou mexer com pausas, eu vou mexer com qualificações e motivos. O que é isso aqui? Isso aqui é para quando o agente atender a chamada, vir para ele aqui na tela uma qualificação. Para que ao término da chamada ele qualifique aquela ligação e fique no relatório o que aconteceu com aquela ligação. Então eu posso ter uma qualificação e dentro de cada qualificação eu posso ter um motivo. Né? Então, por exemplo, uma qualificação aqui, ó, eu posso ter um nome, eu posso ter uma cor e aqui eu tenho um extra. Esse extra pode ser um texto, que é um campo para ele digitar alguma coisa, pode ser uma data para ele colocar uma data lá e pode ser um motivo, que a gente vai configurar embaixo. E ainda posso marcar se ele gostaria que ele retrabalhasse essa campanha aqui, retrabalhasse esse número, que ele mesmo pudesse estar tendo a opção de marcar e retrabalhar lá, e ele vai automaticamente também vai estar retrabalhando esse número caso o cliente peça para ligar novamente, alguma coisa assim. Então, primeiramente, o correto aqui, quando a gente for ter motivo, é a gente primeiramente configurar os motivos. Seria de baixo para cima a configuração aqui, tá? Então, um motivo, o que é um motivo? Eu vou colocar aqui um motivo, vamos dizer assim, deixa eu lembrar aqui, o motivo foi pagamento em cartão. Não, desculpem, gente, estou me confundindo aqui. É que faz tempo que eu não utilizo aqui, me confundi. Primeira coisa, a gente vai criar a qualificação mesmo. Então, a qualificação aqui, eu vou criar aqui, ó, aceitou a underline proposta. O sistema não aceita espaço aqui. Tenho que colocar underline. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou criando uma qualificação que vai aparecer lá para o cliente aceitou a proposta. Qual que é a cor que eu quero? Eu quero que coloque uma cor que se ele aceitou, eu quero que ele coloque uma cor aqui, vamos dizer green. E qual o motivo? Eu quero que deixar um campo para ele digitar se aceitou a proposta lá, tá? Se ele aceitou, eu quero um campo texto para ele digitar alguma coisa lá. Eu quero um campo data, eu quero um motivo. Não, se ele aceitou a proposta, eu quero colocar um motivo. Então, e vou deixar a opção também para retrabalhar. Não, se ele aceitou a proposta, eu não quero retrabalhar. Salvar. Aí sim, depois disso eu desço aqui, olha lá, eu tenho a opção criada. Agora eu vou em motivos e faço o que aqui? Se ele aceitou a proposta, aqui já até me apareceu o campo extra. Ó. Aceitou a proposta, já é nessa mesmo que eu vou, porque eu só criei um. Eu posso também criar todas as qualificações primeiro aqui e depois atribuir os motivos. Tá? No caso, eu estou associando para ficar mais fácil de entender. O que eu vou associar no aceitou a proposta? Eu posso ter que aceitou a proposta e o pagamento foi em Pix. Eu posso ter um motivo aqui que foi pagamento em cartão.
Também aí o extra aceitou a proposta. Eu posso também dizer que o motivo aqui foi pagamento em boleto. Também aceitou a proposta. E assim eu posso criar quantas eu quiser para aquela qualificação, eu posso ter vários motivos. Então, quando lá na tela do agente, que é essa tela aqui, é chamada a aparecer, vai ter vários botões. Um dos botões vai ser verde, que aceitou a proposta. Quando ele criar o botão aceitou a proposta, vai aparecer todos esses motivos para ele estar associando lá, para isso estar aparecendo no relatório depois. Tá? Eu posso criar uma outra qualificação aqui, negou proposta. Nesse caso aqui eu vou colocar uma cor red, vermelha. O campo extra eu não vou colocar motivo aqui. Poderia colocar um motivo também, mas eu vou deixar o texto para ele escrever. Por quê? Ele vai escrever o porquê que ele negou a proposta, né? Então ele prefere escrever. Mas se eu quiser deixar alguns motivos prontos, né, pré-configurados, eu posso, por exemplo, não gostou do valor, não gostou do atendimento, não gostou do produto, eu posso deixar e ele está associando os motivos. Nesse caso, para diferenciar, como já criei um motivo, eu vou deixar um campo texto. Tá? E o outro, pausa não, desculpa, pausa é para fila. E o outro motivo que eu vou criar, motivo não, a outra qualificação, vai ser para ligar mais tarde. Apesar que esse aqui já tem, esse ligar mais tarde já tem lá na tela do agente, tá? Mas eu vou colocar aqui uma cor blue, vou colocar para retrabalhar, que ele vai religar, né? E o campo eu vou deixar como data. Vou colocar esses 3 itens aqui só para estar mostrando lá. Então eu criei poucas qualificações só para mostrar, né? Eu criei uma qualificação onde eu tenho motivos, uma qualificação onde eu tenho texto e uma qualificação onde eu tenho data. E aqui mais abaixo eu tenho algumas configurações. O histórico de qualificações é para aparecer aqui na tela do agente depois. Aqui abaixo vai ficando um histórico para ele das últimas chamadas. Se eu quero que esse histórico apareça para ele lá, esse histórico eu quero que apareça o telefone ou se eu quero que apareça o campo extra 1, tá? Para ele estar olhando aqui as últimas chamadas, tá? Eu não quero que apareça o histórico de qualificação para ele não, vou deixar sem. E o Omnichannel é uma integração com chatbots que a gente tem no sistema para estar integrando o WhatsApp. Então, aqui no caso também não vou configurar nada. Não preciso fazer nada. Então, praticamente, neste vídeo, eu demonstrei a parte de configuração do discador. No próximo vídeo, eu vou estar agora demonstrando como funciona a campanha e fazendo as qualificações do agente, armando a campanha, tirando relatórios, ok?